Então, nós vamos convidar o Douglas da Rocha. O Douglas é graduado em gestão de logística, tem MBA em gestão de negócios e é especialista em mecanização agrícola e colheita, que é o problema. Douglas, muito obrigada. Muito obrigada. A colheita hoje é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A agrícola e a indústria hoje brigam num ponto comum que se chama colheita. Então, Douglas, muito obrigado. Ele vai colaborar conosco, apresentando o programa Operação Máxima, adequação correta de tratores e implementos à condição de trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Te agradeço também, né? Muito obrigado. Queria só uma questão de procedimento. Hoje, Francisco, vem aqui passar 2 slides. Quem nós somos? Quem somos? Esse passa e esse daqui aponta. Okay? Tá bom. E o Francisco é um dos gerentes de contas estratégicas e é um procedimento nosso só falar em 2 slides, 3 slides, o que somos, onde estamos, porque o pessoal muitas vezes nem conhece. Melhor ele, que tem mais tempo do que eu. Bom dia. Passa aqui, né? Tá. Bom dia a todos. Sou Francisco Costa, gerente Prime de contas Prime da GCO. E dentro do grupo GCO nós temos as 3 principais marcas, que é a Massey Ferguson, que cumpre 64 anos no Brasil, a Fendt, 95 anos no mundo, e a Challenger, que é uma empresa americana, fica nos Estados Unidos, e a Valtra Precision Plant PTx. Então, no longo de 1990 se inicia o grupo, e é um grupo jovem de 35 anos, mas que tem grupos que já estão há bastante tempo no mercado. Falando um pouquinho da marca, nós estamos com uma distribuição de 170 países, tem fábricas em 20 países, em toda a distribuição. E aí, um pouquinho falando da rede, nós temos hoje 544 concessionários ACO na América do Sul, na América Latina, e aqui no Brasil, 389. Então, agradecendo um pouco, né, falando da marca, nós estamos consolidando no Brasil, principalmente a marca Fendt, que ela está há 95 anos no mundo e trazendo já uns 10 anos, nos últimos 10 anos. Toda essa empresa, ela é uma parte de um grupo, de um conglomerado das 3 marcas, que nossa grande ferramenta é o Farmer First, de atender o cliente cada vez mais próximo do cliente. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Francisco. E vamos começar a falar assim de como extrair ao máximo de um trator. Muitas vezes compramos um trator para ter uma solução. E muitas vezes ele passa a ser um problema a mais. Então, como extrair ao máximo os tratores que temos na fazenda, temos nas usinas, e o que fazer. E, em pleno 2025, grandes usinas ainda tem muito por fazer, muito por apresentar. Então, como extrair ao máximo, né? Fazer um preâmbulo aqui. A adequação correta dos equipamentos resulta em operações mais econômicas, mais sustentáveis. E de acordo com esse programa que nós criamos de operação máximas, temos ido até os locais, verificado, nunca para achar defeito, ou nunca para criticar, mas achar oportunidades onde possamos estar junto com a ACO do Brasil, né? Tentar trazer alguma solução. O que falamos? Quando falamos de adequação, estamos referindo a um processo que envolve os ajustes precisos, capazes de impactar diretamente o desempenho da máquina, a questão do consumo e questão de custos mais adequados, independente da máquina, do que vai fazer. Então, a agricultura moderna deixou de ser uma questão opcional para se tornar capital, por causa dos custos. Nós precisamos acertar que equipamento queremos trabalhar, né? Então, e o sistema, cada vez mais
se busca excelência com custos adequados, com mínimo de perdas, de forma sustentável, além de não esquecer da segurança, a adequação irá desenvolver operações selecionadas, pois um erro na aquisição do equipamento, você já pode comprometer todas as realizações. Por exemplo, uma colhedora com um trator de 230 cavalos, tá? Um trator com 12.200 kg no máximo, tá? Eu tenho um transbordo com 2 caixotinhos, tá? Eu tenho também, na mesma configuração, já mudou o implemento. E mantenho, muitas vezes, um trator, mantém pneus, mantém peso, mantém volume de água, com um trator, agora com 200 cavalos. Então, é a mesma operação num ambiente diferente. O mesmo trator, agora com 30 toneladas, antes era 20, passou para 30, 5 eixos, um transbordo um pouco maior na capacidade volumétrica. E vai mudando. E não vão alterando o trator. Então, isso é uma questão complicada. É você querer que o trator resolva o seu problema. Ele não vai resolver. Ele vai te trazer outros problemas. Então, eu não estou falando só de Valtra, Massa, estou falando de trator, de uma forma geral. Então, onde eu estou, qual é o ambiente que eu estou, qual é a potência do trator, qual é o pneu que eu tenho, qual é o peso que está no trator, qual é a calibragem do pneu, que tipo de implemento está atrás, está no terceiro ponto, está na barra de tração, tudo isso conta para você ter uma melhor eficiência. Aí eu vou comprar um trator de maior cavalagem, mas para ser subutilizado, não é isso que é recomendado. Eu tenho aqui uma Ferrari dos tratores. É um trator fantástico. 517 cavalos, agora vindo para 518. Trator com 680 cavalos. Né? Percebemos que estão subindo a régua em termos de cavalagem, temos de potência, temos de peso. Tratores de uma capacidade fazendo várias outras ações, outras operações, para você ficar mais dinâmico a operação. Então, o que eu tenho além do trator? Um trator duplado? Um trator que vai água dentro do pneu ou não? Um trator que tem um peso em bloco ou em partes de peso? Um trator, qual é o número do pneu? Um diâmetro maior? Se é maior, ele cabe dentro do trator? Qual é a distância entre um pneu e o outro? Quanto de água vai? Qual a calibragem que tem do pneu fora? O pneu de fora, que muitas vezes coloca a mesma calibragem e não é 4 libras a menos. O Jacom me corrija aí se tiver alguma coisa não adequado, né? Um especialista em pneus aí. Então, o que está atrás do pneu? Aqui, eu tenho uma área bastante argilosa, usina São Martinho, né, com 2 canterizadores. Tem um canterizador, metade de um canterizador, mais metade do canterizador. 11 hastes a 50 centímetros, né, 45 a 50 centímetros. Então, o que eu tenho no campo? Santa Adélia, um trator Massey de 320 cavalos. Eu estou com 6 relhas. Qual é a profundidade dessa relha? Quantos de CV eu preciso por relha desse? Qual é a questão dos braços? Pneu, trator, peso, solo. Então, é um conjunto de ambientes, de propostas, que eu preciso fazer. Aqui, no caso, usina Colombo. Eu estou fazendo um canterizador com 2 hastes a 60, 70 centímetros, com uma asa, um alado, uma andorinha que eles falam, uma de 400 milímetros, num equipamento da Agromatão, e um a outro com 500 milímetros. Bom, aí eu faço um parênteses para vocês. O que está aqui atrás, o pessoal no campo também acompanhando. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Essa é a asa de 400 milímetros, são 2 hastes, né? 2 de 400, do outro trator, mesmo solo, com hastes agora de 500 milímetros. Mudou 100 milímetros. O que acontece? Exponencialmente o consumo aumenta, porque aumenta o esforço. Os esforços foram aumentados. Então, não adianta o pessoal de equipamento ou o pessoal da própria usina, eu vou fazer um implemento.
Tá bom, ótimo, põe no mercado, excelente ideia, um grande projeto, mas o que acontece em termos de esforço aqui atrás? Qual é a vazão do óleo hidráulico? Qual é o peso de levante? Qual é a resistência dentro do solo? Então, tudo isso, estou falando do mesmo equipamento, com haste, 100 milímetros de diferença, você já vê um consumo exponencial, um consumo diferente. Então, eu preciso saber o que resolve, o que eu quero, o que é preciso, qual é o custo. E tudo isso que nós fazemos dentro daquele projeto de operação máxima, não adianta eu ir no campo, verificar tudo esse conjunto e depois de falar. Sempre junto com o pessoal da usina, os técnicos, para eles verem o que está acontecendo, para juntos termos uma discussão que não cria ruído, um falar de um jeito, outro falar de outro, né? Então, olha, aqui no caso uma grade na usina já Adecoagro, com o Fendit, né? E os técnicos todos no campo, ajudando a fazer umas medições. Faça-se a trincheira, vê onde está a resistência. Show do Américo, show da Márcia, falaram coisas, parabenizá-los. O que falou o Américo agora há pouco aqui? Em termos do perfil, aonde atuar? Então, aqui, o pessoal, nós estamos vendo aonde foi a ação. Algumas usinas ainda hoje, ele quer o padrão, não, o nosso padrão é 50 centímetros. A Iveca, 50 centímetros subsolador. Aí vem o Américo e fala, se está 30, para que 40? Hoje eu estou buscando consumo, estou buscando a questão de economia. Eu estou buscando economizar esforços e fazer bem feito. É muito impressionante hoje, 2025, agosto, chego na usina, não, o padrão aqui é 50, mas para que se está a 30? Usa 35, por favor. Você vai fazer um bem para o solo, vai fazer um bem para a máquina, vai fazer um bem para a economia, para a empresa, mas é difícil, porque fica meio um tapa, aquele padrãozão, mas tem uma estrutura igual a Márcia estava aqui falando, né, de racionalizar cada uma das áreas, cada um o que pode fazer. Então, aqui, depois de medir, tem um perfilômetro, né, é um aparelho que você coloca de fora a fora e você cria um gráfico, como é que ficou aquele rompimento, tá? Lá embaixo, o que está acontecendo? Então, é muito bacana, né? Isso te dá uma informação muito rápida e você consegue ter mais eficiência com o equipamento. Hoje, esses tratores, eles vêm de uma tecnologia implantada que você tem lá um motor inteligente, ou esse motor que é o motor da Fendt, e no Brasil, o motor AquaPower. São motores bastante inteligentes, eletrônicos, e quando eles têm junto um CVT, um sistema de CVT, o nosso carro tem um CVT, mas tem uma correia. Esse aqui é óleo com óleo, a bomba move e te traz forças. Você programa ele de 1250 a 1850 e deixa ele resolver o problema, né? Deixa ele economizar. A hora que não precisar de esforço, ele abaixa a rotação. A hora que precisar, ele dá um pouco mais de rotação, aumentando o torque. Então, isso tem trazido vantagens. E um dos problemas, no caso aqui, são e um dos problemas aqui são pessoas. Treinar. Uma máquina vem equipada, uma tecnologia altíssima, e o pessoal não consegue tirar tudo que uma máquina consegue oferecer, né? Então, é importante você ter uma equipe ou um espaço, uma situação, um programa de treinar as pessoas, né? Para que possa tirar ao máximo. Outro ponto importante, compra um trator, entendo que eu preciso, só que dentro de uma empresa, de uma usina, um fornecedor, ele vai colocando, vai alterando toda aquela recomendação de capacidade máxima que o fabricante orientou, né? Então, chegou-se a encontrar, eu encontrei em Goiás, um trator de 150 cavalos, numa situação
extremamente agressiva, com inclinação alta, um trator com mais de 2.000 quilos, mais de 2 toneladas, além do máximo permitido pelo fabricante. Ah, mas aqui o padrão é a gente economizar, comprar mais barato. Eu preciso comprar aquilo que é preciso. Eu não estou falando de nossa marca, não, qualquer equipamento. Porque ele vai quebrar, ele vai escorregar, ele não vai entregar. Ele vai ter problemas. Esse custo a menos vai sumir, vai. Você vai gastar ele com as manutenções, vai gastar ele em CRMS. Então, muito importante, eu primeiro saber o que eu quero. Né? Eu tenho um trator que quero economizar, quero que ele tenha uma autonomia, mas eu não conheço ainda a capacidade. Ou, muitas vezes, vai meio no escuro, vai no tentativa e erro. Então, tenho toda uma tecnologia. Cadê a Márcia? A Márcia, ela aparece aqui, sempre me deu um apoio, né? Toda a tecnologia embarcada, PTX, toda a questão de sistematização. Isso aqui foi coletado aí no LinkedIn. Enfim, tudo que nós buscamos no dia a dia, aí depois compramos um trator errado, ou se compramos o trator certo, será que o implemento vai estar adequado? Então, preciso fazer esse equilíbrio operacional, essa adequação entre trator e implemento, senão alguma coisa eu vou pagar. Tem toda uma tecnologia implantada ali, ó, tudo, né? Vant, drone, enfim, Solinfitec, o EPTX agora, e quando eu preciso resolver, eu não tenho as melhores condições. Um trator como esse, né, o que eu preciso para entregar, onde está, é compatível o solo com essa operação? Que peso eu preciso? Aqui eu precisaria de um trator de uns 180 cavalos. Teve que mudar. Aqui estava fazendo um plantio com um trator de 165. O trator não comportava o peso, o trator empinava. Aí você põe metade só da carga. Você aumenta o tempo para plantar, aumenta o consumo. Então, não vale a pena. Né? Eu estou acelerando, porque esse material vai ficar com vocês. Então, a tarefa de selecionar adequadamente está longe de ser trivial. Requer um bom entendimento. Mesmo na empresa, a pessoa, o profissional não sabe fazer a conta, tem no mercado profissionais aí que sabem fazer direitinho. Então, o agricultor fica ali pensando, diante de um fator tão enorme, tão tipo de solos diferente, tanto declive diferente, umidade diferente, equipamentos diferentes, pessoas diferentes, o que ele vem fazer? Qual é a solução? Então, nós, dentro dos nossos clientes, nós temos tentado contribuir e temos conseguido muitos resultados positivos em função disso aqui. Tá bom? Então, olha, a preparação do trator, eu separei ele em algumas partes, né? A tarefa de selecionar a adequação requer um bom entendimento. A dinâmica de aquisição é importante, saber qual é o equipamento que você vai trabalhar e a carga. Essa aqui é um estudo ainda da época do Centro de Tecnologia da Copersucar. Desde aquela época eu trabalhei quase 25 anos lá, o Marcelo Perossi aqui está, o Rubens, não vejo outros que lá trabalharam, mas aí estão alguns dos trabalhos que eu sempre me informo, né? Então, a observância dessas recomendações contribuirá com a performance do equipamento. Tá? A velocidade de trabalho, o peso. A máxima produtividade pode ser alcançada somente quando o trator estiver adequadamente ajustado ao implemento. Adequadamente ajustada. Então, é como se o pessoal me pergunta, mas eu preciso trocar o pneu? Furou um pneu. Ontem eu estava numa usina que tinha um pneu com 17 libras de um lado, um trator com 1.700 horas, um trator muito novo, e que do outro lado um pneu recalcitrado com 70% de água e 30% de 35 libras. É muita coisa. Estava dando negativo o avanço do eixo dianteiro, que eu já vou falar. Fizemos todas as modificações, que estava 1 e pouco negativo, voltou para 2 positivo. Uma calibragem errada, as usinas falam, é muito comum. Aqui é tudo 23 libras. Moçada, está perdendo dinheiro, está jogando dinheiro fora, combustível, quebrando transmissão, baixando o rendimento.
Esse material que vai ficar com vocês tem bastante dica lá que vocês, por favor, possam utilizar, tá bom? Então, o que eu falei, a dinâmica de aquisição dos equipamentos, eu preciso buscar essa eficiência operacional dentro de uma usina, tem um planejamento, o que a Márcia fez. Eu preciso saber a sistematização, a produtividade da lavoura, a colheitabilidade, a adequação de equipamento, sustentabilidade, segurança, enfim, não vou ler tudo, né? Mas junto dessa relação que muitos não conseguem dar uma ênfase tão importante, e hoje está virando uma febre isso aí, é a adequação dos equipamentos. O que é um equipamento? O que é um trator? O que é um equipamento? Qual é o peso? Peso de custo? Qual é o peso? Peso de operação? O que ocorre aqui? E eu preciso saber que todas as ações são importantes. Manutenção, manejo agrícola, o equipamento, a liderança, as pessoas, mas a adequação não pode sair do radar. Usina São Martinho, usina Santa Adélia e ontem usina Batatais estão querendo fazer aí um Kaizen. Para cada operação você deixar o trator naquele mesmo padrão e depois fazer um ajuste fino. Então, os principais fatores que impactam a operação dos equipamentos, eu venho fazendo esse trabalho com bastante intensidade, eu selecionei 6. E vocês vão ter, se seguir essa regrinha aqui, não tem erro. O que seria isso? A coleta de informações, você identifica num folheto, identificar a relação peso-potência. Se eu perguntar para vocês aqui na plateia, quanto que pesa um trator de 230 cavalos? Tem uma regra que é 50 kg por CV, 55 kg por CV, 60 kg por CV. Então, nem 50, nem 60, se você multiplicar, para você ter um norte só, não é exato. Um trator de 230 cavalos vezes 55, da tabelinha que eu vou mostrar, você tem mais ou menos o peso máximo admissível. Então, dali você não está às cegas. Quanto que é o peso de embarque de um trator de 230 cavalos? Os nossos, mais ou menos 9 toneladas. Então, de 9 toneladas a 12.500, você sabe que você pode mexer num trator. Estou dando um exemplo. Tá? Você não fica cegas. E na hora de escolher o equipamento, você tem uma referência na hora de estar discutindo. Então, são 6 principais itens com o que precisa escrever no folheto lá, tá? Registrar isso aí. Então, tem aqui passo a passo, né? Identificar a relação peso-potência, a relação desse peso. Eu falei de 50, 55 a 60 kg por CV. Por que você usa esse equipamento? Porque eu estou procurando melhor rendimento, menor consumo, proteger de quebras, questão de segurança para o operador, a questão do pneu, enfim. Tudo tem. Eu começo, por exemplo, com transbordo, eu começo com 50 quilos por CV. Se eu tenho um trator com 250 cavalos, eu pego 250 cavalos vezes 50 quilos por CV, eu sei que vai me dar 11.500 quilos. Eu não preciso ter 12.500 quilos. Para quê? Para gastar energia à toa? Para quebrar antes? Então, eu tenho esses 6 momentos aqui, distribuição dos pesos metálicos, os pesos de água. A fábrica, ela vem com trator, 250 cavalos. Eu falando com a engenharia, ela coloca 8 anilhas de cada lado, de 80 quilos cada anilha. Falou, Douglas, se eu colocar os 8 no trator, eles põem 75% de água. Passa do peso máximo, depois eles cobram garantia. Aí tem no mercado... fábrica de pneus que manda colocar 75, só uma faz. A fábrica de pneus que manda colocar, para ela é uma beleza. E não acabou de falar da parte agronômica? Não falou agora da questão do solo, da compactação? Por quê? Eu estou vendo a fábrica lá, beleza. E a questão agronômica? Os transbordos, que é para trabalhar com 35 libras, está trabalhando com 50. Porque quando ele escorrega em cima da soqueira, quanto que você perde? Épocas de CTC, o Ivo Belinasso, mais Donzelli, mais Marcelo, que aqui está, mais outras pessoas, poxa, fizeram um trabalho, Márcia e a Rosseto, que eles fizeram um trabalho que
Quando você pisa na cana, você perde, em termos de produtividade, entre 6% e 14% de produtividade na primeira passagem. Aí eu venho o pneu, coloco 30 ali para ele não rachar. Tá bom, tem o Jacom ali que estão no projeto de desenvolver pneus para que, além de não quebrar, você tenha uma flutuação para você impactar menos a produtividade. E seja bem-vindo, tomara que venha logo. Tá bom? Eu estou falando aqui, sem questão de preocupado muito com ética, não, mas é o que precisa falar. Tá? Outra questão, pressão do pneu. Padrão da usina, 30 libras. 35 libras. Aqui é padrão. Não é padrão, meu amigo. Não é padrão. Se eu tenho lá 4.000 quilos na roda de trás, qual é a calibragem? 16? Entendeu? Se eu tenho 3.000, já não é 16. É 14, é 13. Mas não é 25 que vocês estão colocando, está errado. Você vai perder tração, perder pneu, perder tudo. Você está deixando o trator que é para trazer uma força, uma entrega, está deixando um monstro. Essa marca não presta. Para. Faça direito. Você está fazendo sua coisa direitinho? Então eu vou falar de pressão de pneu também. Tá? E questão de verificação do avanço do eixo dianteiro. O que vem a ser o avanço do eixo dianteiro? Não tem uma roda maior atrás? Não tem uma menorzinha na frente? Você que é casado, você é maior que sua mulher. Você pega na mão, né? Quando você dá 100 passos, ela precisa dar 105. Isso o pneu dianteiro faz com o pneu traseiro. E eu preciso mostrar isso, porque senão eu estrago a transmissão. Tem um aparelhinho, mas tem uma conta. Sempre o pneu, a relação do pneu que é de trás da frente, tem aqui, ó, de 1 a 5%. Tá? Então, essa relação de transmissão, ela tem que ser diferente e ser respeitada. Quando ela está negativa, imagina um esforço, alguém freando a roda de trás. É para ela ajudar a puxar. Ela fica segurando, freando a roda de trás. Isso, a transmissão não aguenta, o trator perde força e fica amarrado. Imagina numa subida, tudo isso as pessoas deixam de prestar atenção. Precisa ser observado. E no final, a questão da patinagem. Eu falo para o pessoal que patinagem é um bem, é uma dádiva do céu. Você tem um filho, está com febre, você não sabe o que ele tem. Ali é um sintoma. Você vai procurar saber o que ele tem. A patinagem, eu não sei o que tem na patinagem. Ela está me dizendo que tem alguma coisa errada. Se ele não patina, estou com excesso de peso. Se patina muito, eu estou com excesso de peso no implemento ou o trator não tem peso. Aí eu preciso fazer o quê? A adequação. Estudar. Aí você leva o seu filho no médico para ver qual é a febre. Você tem que ter na usina um técnico que saiba reconhecer isso e fazer esse diagnóstico e dar o remédio certo. Aí fica a usina querendo economizar 30 mil reais para comprar uma balança. Aí põe qualquer peso lá, estoura uma transmissão de 200 mil reais. Então, estou falando de economia de diesel, estou falando de economia de trator, de alto rendimento. Então, olha, isso são os preâmbulos. As patinagens aqui, tem aqui uma orientaçãozinha, né, sobre patinagem. Tem as tabelas por tipo de solo. Se o solo é duro, o solo está compactado, se o solo já passou uma grade, vai passar um subsolador, para cada condição de solo nos pneus radial e diagonal. Mas pegando o radial, ele te indica até quantos de patinagem eu posso trabalhar. Qual é a faixa? Que uma hora ele vai estar patinando lá 6%, 4%. Tem uma subida, um lugar mais duro, que ele vai patinar 20%. Mas só que depois ele volta. Aí tudo bem. É isso que as pessoas precisam entender. Isso é economia na veia, é dinheiro na veia, é consumo de diesel. Eu vou passar rápido aqui, pessoal, por causa do tempo, tá? E os benefícios e as adequações, questão de peso, né? O que eu preciso? Quando eu sei que peso eu coloco, para que esse negócio de colocar 75% de água nos pneus. É aquele tratorzinho lá que tinha no sítio. É o 272, 275, 65ID. Era aquele pneu que tinha câmara de ar, que você coloca e vira um pneu de moto. Eu preciso que o pneu borracha no chão, tecnologia. Aí vem o nosso amigo ali com uma tecnologia nova,
não só ele, as outras marcas todas, uma tecnologia de IF, VF. Antes de você pôr peso, você abaixa a pressão. E a pessoa, não, o padrão aqui é 23. Abaixa a pressão que eu vou ter economia, eu vou ter tração, eficiência. Então, o que eu preciso se eu adequar? Alcançar a máxima eficiência, reduzir baixo o custo. Eu não vou ler tudo, tá? Mas o que eu preciso, resumindo, é maximizar o rendimento desse trator, da produtividade, enfim. Seja ele peso metálico, qual a operação que tem, um equipamento, tem um peso, tem um volume de linha, um equipamento com rodas duplas atrás, roda de fora, não coloque água, roda de fora, sempre 4 libras a menos que as rodas internas. Roda interna, por favor, não passa do eixo aqui se for colocar água. Água é no Brasil, na Europa não tem, se congelar como é que faz? Né? Então, qual é outra coisa? O volume de óleo que vai. Aí você compra um implemento, compra um trator, só olhou a capacidade de carga dele, mas você não vê a de vazão. E você não vê o pneu, com a capacidade de tração, de eficiência do pneu. Então, tudo isso tem que ser olhado para a melhor gestão desses custos. Então, na roça, para se ter o melhor aproveitamento, capacidade de tração e tal, observar o tipo de solo, dimensão e elemento de tração, tipo de pneu, quantos pneus, distribuição dessa carga, a carga aqui nesses pneus, tá? E ver a TDA está ligada à tração de 1 a 5%, ver o índice de patinagem, já falei, né? Então, olha, aqui, novamente, um teste, um laboratório de teste em Passo Fundo, lá, aqui é uma plantação de cevasa. Nós estávamos testando pneu e estava aqui cadê? O Jacon. O Jacon ali está. Eu estava junto com o Jacon aqui. Um pneu City que precisava ser homologado. O Jacon, o pneu estava com 65% de PSI. Olha como é importante isso. Rampa de 28, 30, 32, 4, 6, 38% de aclive. Olha o aclive. 3.000 litros e 500 litros de água. Aqui, 65% de libra, 67% de libra. O Jacon, depois, junto, nós conseguimos trazer de 65 para 40 libras atrás, 21 na frente, o pessoal medindo. Por quê? Colocou um pneu VF, carcaça VF. Quando eu tenho um pneu convencional, eu tenho um pneu lá que vai me falar assim, ó, tem tantos pesos por roda, você põe 17 libras. Só que o trator já está no limite máximo do fabricante. Antes de eu colocar mais peso, desobedecendo o fabricante, eu vou abaixar o custo, porque a carcaça melhorou. O custo não, a pressão. Então, antes de eu colocar, se for IF, aqui na frente do número, IF, eu abaixo 20%. Ou eu tenho 20% a mais de peso, ou eu tenho 20% a mais ou a menos de pressão. Aí eu quero colocar esse pneu no chão, como era um pneu VF, o Jacon ali, ele abaixou para 21 na frente e 40 atrás. O que aconteceu nessa rampa? Nenhum pneu, tá? Nós estamos vendo pneus, nenhuma marca subiu. Poderia subir, porque estava configurado ruim. Mas ele conseguiu subir depois que acertou a configuração. Olha a rampa que é isso aqui. A 12 km por hora. Não é brincadeira isso aí. Né? Isso aí. Então, olha, a questão também dos implementos, né? Alteração das configurações causa mudança no avanço do trator. Essa relação cinemática entre os eixos depende de 2 fatores. Primeiro, a relação de velocidade entre eixo, tá? E dos raios de rolamento da roda dianteira e roda traseira. Vai estar melhor especificado aqui. Adequação agrícola, peso, potência disponível, implemento. Muitas vezes a potência disponível em várias marcas, eu tenho 250 cavalos, 230 cavalos, potência nominal. Vale a pena a gente não acreditar, independente de marca. Eu tenho aqui 230, mas eu tenho o ar-condicionado, eu tenho a bomba de óleo, tenho a bomba de água, tenho outros consumidores. Então, tá? Ele geralmente fica no limite do limite. Eu vou falar agora de implemento um pouquinho. Então, o que é peso?
né? Então, cada modelo de trator tem um peso máximo definido e os pesos que vêm junto com o trator. Aqui, em função do que você tem, o peso do trator deve ser até a potência multiplicado por 50 e tal. Olha, 50, 55, 60. Então, se eu pegar aqui 12.420 quilos, eu dividir por 230 cavalos, ele vai me dar onde eu posso trabalhar em peso por tonelada. E aqui com os modelos do trator, eu não vou repetir, 4x4, onde está acoplado ou na barra de tração, ou montado terceiro ponto, arrasto montado, e o 4x4 é os pneus que têm o mesmo tamanho. Quando ele tem um pneu maior atrás e menor na frente, a gente chama de TDA, um pneu que tem uma tração dianteira auxiliar. Tá bom? Estou com o pessoal correndo aqui, mas eu fico à disposição. Aqui é o avanço do eixo dianteiro, para você ver o índice de deslocamento, tá? Então, na prática, para cada condição do solo, haverá necessidade de uma adequação diferente, o mesmo conjunto. A Márcia, você vai num baile, você põe um sapato. Se você for no campo, eles vão pedir para você outro sapato. Se você for na piscina, você não vai sem o sapato. Se você, entendeu? Então, para cada situação, você usa uma condição, uma roupa diferente, um sapato diferente. Você se prepara para a condição. Por que o trator não? O trator tem que resolver. Então, aprenda a trabalhar, que ele não vai ser um problema para você, né? Então, eu tenho vários tipos de trator, né? Opa. Vamos lá. Então, eu tenho vários tipos, potência, peso, com duas rodas, ou duplado ou não, qual o esforço que isso faz, qual é a resistência desse solo. O Américo foi muito feliz no que ele colocou em termos de perfil de solo lá. Sabe, fantástico isso aí. Se as pessoas pudessem entender uma parte disso aí. Então, olha, que tipo de operação para cada tipo de solo, inclinação, arade aiveca ou aegrade. Eu vou passar aqui, só sempre buscar, né, não acontecer esse fator aqui, ó. Então, se o conjunto trator implementa exercer a demanda necessária de potência, há um aumento do custo. De modo contrário, você não faz a operação, você fica tenteando, né, a operação. Então, olha quantas situações, muitas vezes com o mesmo trator, a mesma potência, a mesma regulagem, o mesmo peso, você faz operações que não precisava fazer. Estou falando de economia para você. Isso aqui é lá em Goiás, num solo muito duro, 3 cortes de cano já tem que renovar, uma camada de 40, e aí o trator não ia, 250, testamos o trator 320, a sugestão era o trator 370 para dar economia. Aí a pessoa que sobe no trator está acostumado lá, um senhorzinho, né? Uma pessoa da minha idade, eu quero ver no acelerador, senão não vai. O trator é automático, é eletrônico, respeita o trator, você não vai ter condição de fazer. Então aí vem já umas usinas aqui em Rio Preto, região, tu pegou um trator de 285 cavalos, uma condição melhor, uma entrega melhor, um consumo menor. Então isso aí já é um Fendt de 285 cavalos. Aqui teve que trocar o implemento, porque era um trator de 165, esse aqui empinava. Então você tinha que trabalhar com metade. Aí vem a questão do rendimento. Mas foi terceirizado. Tudo bem, fala com o terceiro. Não adianta você bater em ferro frio. Que trator você tem? Vou terceirizar. Então eu preciso saber, né? Então, combinações dos pneus. Aqui, esse trator tem 12 mil horas, é um CVT. Reclamando, quebra da transmissão do trator. Quebra da transmissão. Aí reclamando garantia, 12 mil horas, ninguém faz. E a gente lá, para não perder cliente, aí eu vou no campo. A hora que eu fui no campo, tinha 4 pneus diferentes. 4 pneus com 30% de ar, 14% de ar, água 75%, 40% no outro canto. Que garantia? 12 mil horas. O trator não vai mesmo. Outro lugar, o trator não tinha peso, nem na roda e nem na frente, o trator era fraco. Então, esse tipo de coisa a gente apanha sem saber por quê, e de uma forma injusta. Então, o que a gente busca é profissionais que possam refletir, né, com a gente, para entender o que eu preciso de em termos de equipamentos, de montagem. Tem pneus diferentes,
né, pneus homologados, tá vindo aí o pneu para agricultura, com a tecnologia moderna, o pessoal da Yokohama que está ali, estão homologando aqui, um pneu, enfim, que vem ao encontro dessa necessidade. Então, o que eu preciso? Máxima atratividade, limpeza, resistência, durabilidade e baixo índice de compactação. Hoje, a própria fábrica de pneus, isso aqui já é um mote para ela estar trabalhando. E ela precisa. Tá? Então, existe uma coisa que tinha na Odebrecht, que era a pedagogia da presença. Se você está presente, as coisas mais fáceis. Lá na ACO, a gente tem um outro nome, que chama estar presente. Que, o cara falou, mas tá, você estava lá, você viu? Não. A hora que nós vamos lá, a Márcia está aqui, Márcia, nós estamos fazendo um trabalho para eles, nós tiramos 1.000 quilos de um trator de transbordo, tá certo? Nós, na vez passada, nós já fizemos isso, estava gastando 1 litro a mais por hora, passou a gastar, não estou nem falando do concorrente, gastava em termos do concorrente 1 litro a mais, passou a gastar 1 litro a menos. Tá? Então, entre o próprio trator, 2 litros por hora a menos, só em função de você colocar o peso adequado no lugar adequado. E esse mês eu estive lá, tiramos 1 tonelada, são 40 tratores. Aqui na Colombo nós também fizemos um trabalho semelhante. Então, olha, o que eu preciso saber, o que eu tenho, o que é. Quando tiver duplado, pneus internos, 20 libras. Pneus externos, 16 libras. Essa pressão é só a relação de formação em termos de diferença. Não é que tem que pôr 20, não. Tem que colocar o peso que é demandado. Tá bom? A pressão em função do peso. O pessoal vai evoluindo. Aí põe um trator comum, aí põe um trator duplado, aí põe um trator com 3 pneus. Tá, tudo bem, não quer afundar, vai ter tração. Mas e a transmissão? E o esforço para sair da inércia? Ah, Douglas, eu preciso colher a soja, nem que eu quebre, mas eu tenho que, a janela é curta. Então tá bom, você está entendido assim, por conta e risco, está perfeito, está respeitado, tanto no trator como na colheitadeira, tá? Então, vai existir muitas configurações, eu só preciso entender para quê, né? Pneus e as calibragens deles rapidamente. Então, o VF, ó, esse VF já falei, tem o IF, VF, olha que parece estar murchinho aqui, né? E um pneu que te traz muito mais tecnologia. E a pessoa olha o pneu, ele nem vê o número lá. Tem alguém aqui que nunca sabia o que é VF, só para... Não sabia, o pessoal lá não sabia. Então tá bom. Então é importante a tecnologia, saber a pressão. Não é 30, aqui 23 libras, aqui, olha só. Aqui, deixa eu... Tá, 35 PSI. 35 PSI é calibragem de talonamento. Você, tá? Então, tá errado. Aqui, ó, todo pneu tem uma tabelinha. Então, o modelo do pneu que está aqui tem um valor 40%, 25% de água, quanto que cabe, 40%, 75% de água. Então, você quer saber quanto que tem o peso? Qual é o modelo do pneu? Procura o modelo do pneu, vê quanto de água você vai ter para você colocar o peso aqui. Tá bom? Pneu rosa aí, F. Aqui nós fazendo a balança no campo, a balança, a gente pesando a parte da frente, a nivelamento entre as rodas, a parte da frente a gente deixa em torno de 40% do peso total e a de trás 60%. Só ver meu horário aí, tá? Para mim. Aqui eu estou tirando água. A Titan, a Michelin, a Titan, ela fala, pneus diagonais no máximo, 75. Pneus radiais, no máximo. Então, eu estou usando eles. E vai vir normas aí que você colocou água no pneu, você perde garantia. Já está vindo aí. Então, aqui é o peso do fato de uma roda dianteira, aqui traseira, 40, 60, aqui os pneus, peso, pneu. Quanto você tem por peso no pneu? Você vem aqui e vê a libra. Então não é a usina aqui, ó. Eu estou com um 710/70. Ele está com 3.800 quilos, 4.000 quilos, ó. Cadê a libra? Aqui, ó, 15 libras. Por que é 23, 25? Tá? Então, olha,
Essa é a apresentação. Hoje tem tecnologia, pressão correta, excesso de pressão que ocorre. Aqui, vamos lá, vou passar aqui. Aqui você calibrando um trator de 13 mil quilos, um conjunto com 50 mil quilos, você precisa tomar cuidado, porque além da questão do consumo, de quebra, você tem a vida das pessoas ali no caso. Tá? Então, olha, deixei aí para vocês como material. Olha o equilíbrio, 11 toneladas. Então, opa, volta lá, volta. Só queria passar isso aqui, mas não vai dar para passar. Não passou. Mas vamos em frente. Olha o perigo que é. Eu tenho 34 toneladas aqui atrás do trator. E o trator tem que descer. Ótimo, tem que ter o freio. E a pessoa que está dentro? Então, para cada situação, você tem uma configuração. Esse trator tirou 1 tonelada, peso direto, peso certinho, maneco. Ele está descendo com segurança. Eu queria mostrar um outro filme, ele subindo. Né, para você ver quando o trator está equilibrado, o que ele vai patinar ou não patinar. Tá bom? Aqui o pneu stand IF/VF, rapidamente. Um conjunto lá para você ver um pneu, ele calibra automaticamente o pneu. Tá? Aqui os pesos, tabelinha, pesando, antecipação do eixo, o que é, tá? Como fazer. Os implementos. Os implementos é o seguinte, ó. O Américo foi muito bacana o que ele falou lá. Aqui, só para você ter ideia, o que é isso aqui? Na usina Colombo, nós tiramos do nosso trator que estava 9,44, passou para 8,78. 0,66 litros por hora, em 16 horas de trabalho, tá? 16, deu 10 horas por dia, litros por dia a máquina, vezes 70, máquinas, transbordo, 340 litros por dia, vezes 200 dias de safra, você ganhou um trator durante a safra só de economizar os tratores, tá bom? Então, se for com relha, se for com relha de Iveco, 35 a 50 libras por relha. Nesse caso aqui, ó, a distância ela é importante. Se você está a 40 centímetros, a distância põe 40. Se tiver 50, menos problema. Essa enxadinha aqui é outro fator de consumo alto. Né? Você precisa colocar entre 14% e 18%, faz na usina para economizar, tem inclinação que está com 30%, 35%. Isso exponencialmente aumenta o consumo. Então eu coloco lá o nível, estava com 16%, está perfeito. Então tecnicamente, pessoal, é isso. Quero agradecer, tem mais, fico à disposição. Também sempre estar atento às pessoas que estão trabalhando no time, né? E deixo aqui uma mensagem, né, do nosso Brasil maravilhoso, parabenizar todos os agricultores, todos os produtores, empregados, olhar para esse país, essa grandeza, essa riqueza que querem, de uma forma ou de outra, nos destruir, nos tomar. Que Deus abençoe o nosso país e vida que segue. Meu contato aí está. Muito obrigado pela atenção. Desculpa eu passar um pouco tempo. Fico à disposição se eu puder contribuir. Para mim sempre é uma honra. Muito obrigado.